Olá, pessoal, segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a diferença entre a limpeza emocional e as afirmações positivas, tá? Então, muita gente deve achar estranho a limpeza emocional e eu sempre estou falando nos vídeos que a limpeza emocional ela precisa falar frases negativas, tá? Ela é fundamental porque ela está limpando. Então, exija nessa limpeza falar somente frases negativas. É o que você está sentindo dentro de você, é o que está reprimido dentro de você, você tem que varrer aquilo, você tem que transmutar aquilo que está de negativo em você. Então, você tem que verbalizar isso e soltando, liberando isso, tá? Então, vamos lá. Então, a limpeza emocional, ela é realizada por uma ferramenta, já começo pela limpeza, que é mais fácil, né? Depois eu vou para as afirmações positivas. A limpeza emocional, ela é uma ferramenta de limpeza emocional e ela tem o propósito de limpar, de transmutar as emoções negativas reprimidas. Todas as experiências traumáticas que você viveu ao longo dessa vida, tudo que você trouxe nessa vida e você viveu, é uma situação de dor traumática, seja abuso, seja assédio, seja rejeição, seja traição, seja muitas situações negativas, medo, culpa, raiva, ódio, ranço, qualquer emoção negativa que você tem, memórias que você tem reprimidas, elas estão no seu corpo, refletidas no seu corpo. As memórias estão no seu subconsciente, aí armazenadas, e elas estão criando situações. Então, a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, é uma ferramenta de limpeza emocional que toca em alguns pontos dos meridianos do corpo, e ao tocar e olhar para a cena que você estiver limpando, ela vai transmutar essa emoção. Ela vai, eu falo limpar, gente, porque o seu corpo é o primeiro a receber o benefício. Ele fica muito mais leve, tá? Então, a ferramenta EFT, ela tem o propósito de limpar, de transmutar essas emoções negativas reprimidas e transformar em energia vital. Entende? Então, você se aproxima com seu ser, você fica muito mais alegre, muito mais ativo, disposto e criativo. Entende? Então, esse é o propósito da limpeza emocional, utilizando com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, tá? Ela foi criada por um engenheiro, Gary Cray, nos Estados Unidos. Então, eu utilizei ela em 2020, eu encontrei ela numa rede social por um terapeuta, e eu segui as lições, o passo a passo que ele deu ali no ao vivo que ele fez, né? E aí eu vi essa ferramenta, encontrei, eu falei, não, vou para cima, e eu comecei a utilizar essa ferramenta todos os dias, tá? Então, por 4 anos eu utilizei essa ferramenta, então por isso que eu estou entregando com propriedade, sabe? Ela tem resultado, sim, mesmo que você não acredite, tá? Então, essa ferramenta, ela é limpa, ela transmuta as emoções negativas e ela faz com que você lembre daquela situação de dor, o final dela é paz. Você vai lembrar aquela situação de dor com mais paz. Aquela energia densa, aquela tristeza, aquela mágoa vai ser toda transmutada. Você vai estar curando as suas experiências, entende? Esse é o propósito da ferramenta Emotional Freedom Technique, EFT, tá? E então, vamos lá. Qual que é o passo a passo dessa ferramenta? Ela precisa de falar frases negativas, tá? Então, você precisa de encontrar uma cena. Como que eu faço, Rose? Aqui que eu anotei. Como que eu sei se o que são emoções reprimidas? É só você pegar uma situação de dor que você de triste que você viveu. Pega aí na sua mente uma situação triste. Aí, uma situaçãozinha de ontem, pode ser de agora a pouco, entende? Aí você vai olhar para essa cena na sua mente. Se for muito próximo, você vai estar dentro da cena e você vai sentir logo uma sensação ruim, uma emoção negativa. Pronto, olhou isso, avaliou a emoção, qual que é? Tristeza. De 0 a 10, quanto está essa emoção triste que você está lembrando? Ah, tá 10, está muito forte, porque aconteceu ontem isso. Eu tô magoada até hoje, entende? Então, essa emoção de tristeza, ela está aí, em você, e ela cria mundos.
tá? Ela traz situações, ela cria mundos e ela faz muita coisa negativa, ela cria muita coisa negativa. Essas emoções negativas, elas têm vida própria, elas têm vontade própria, elas têm inteligência própria, tá? Então, quanto mais você limpar, mais você se aproxima do seu ser divino, da consciência que é você, tá? Então, daí você vai pegar essa cena, e aí, olhou essa cena? Você está dentro da cena, porque foi ontem o exemplo, né? Está dentro da cena, a cena está colorida? Tá, porque ela está muito carregada de emoções negativas, de tristeza ou raiva. Aí você vai fazer 3 vezes a frase de preparação e vai tocar nesses pontos aqui dos meridianos do corpo, e vai olhando para essa cena e vai falando tudo de negativo que contém nessa cena. Somente frases negativas. Por isso que é limpeza emocional. Você vai estar limpando. É como se você estivesse contando para alguém algo de negativo que aconteceu. Você vai estar liberando, limpando, externizando aquela mágoa reprimida. Então, para externizar essa mágoa reprimida, é preciso verbalizar. Mesmo que não tenha nomes, coloque um nome aí. E quanto mais você, se você quiser exagerar nessa situação de dor, pode exagerar. Estou com muita raiva dessa pessoa, eu estou com muito ódio dele. Pode falar o que for, entende? Mas pode usar palavrão, pode todas as palavras pesadas, negativas que você sentir vontade de falar, fale, verbalize, externize. Esses pontos eles vão transmutar essa situação. Qual é o fim dessa limpeza? O fim dessa limpeza, você vai olhar para essa cena, ela vai se afastar, ela vai estar longe de você e você vai sentir paz no corpo. Aí você vai contar essa cena de novo, você vai sentir paz. É como se você não passasse por aí, entende? Aí você vai fazer, começar com 3 vezes a frase de preparação, mesmo que eu esteja magoada com essa situação que aconteceu ontem, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Essa última frase, para quem está começando, é fundamental falar. Você vai fazer 3 vezes a frase de preparação, utilizando essa frase, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente, para você mandar o comando. Aí você olha para a mente, olha para a imagem que está na sua mente e vai tocando e vai falando, olha, aconteceu isso. Ou você pode falar só da mágoa que você está sentindo no seu corpo. É uma tristeza muito grande no meu corpo, um nó na garganta. Essas emoções, ela costumam mudar. Ela vai, às vezes vai para um nó na garganta, ela às vezes vai para um frio na espinha, às vezes vai para um tremor nas mãos. Você vai verbalizando até que ela transmute, entende? Você vai falando até que ela transmute, entende? Até a hora que você sentir paz mesmo, nenhum desconforto ao falar dessa cena. Aí você fez 3 rodadas, você para e avalia a cena de novo. Ah, Rose, ela está um pouquinho mais afastada, estou um pouquinho mais em paz. Então, um pouquinho mais em paz, de 0 a 10. Ah, de 10 foi para 7. Então, você vai fazendo as limpezas, começando com na frase de preparação, até você zerar, de 10 e para 0, ou 1 ou 0, entende? Aí você vai ter que sentir paz a hora que você for contar para a pessoa, para você mesma, essa cena que aconteceu ontem, entende? Isso que é limpeza emocional. Ela precisa de frases negativas, porque você tem que externizar toda aquela mágoa reprimida, colocar para fora aquilo. São energias, tá? Que estão no seu inconsciente, no seu corpo. A imagem está no seu inconsciente. E com todos os detalhes possíveis que tiver contido na cena. Se a cena tiver contido perfume, tiver contido paladar, gosto, comida, perfume, cheiro, olhar, o olhar da pessoa, a tonalidade da voz da pessoa, a pessoa falou uma frase que você não gostou, essa frase te incomoda, você pode fazer a limpeza emocional somente com essa frase, tá? Aí você vai fazendo, mesmo que eu tenha ouvido essa frase, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. Você vai ser intuído, internamente tem uma intuição. Aí você vai fazendo essa sua própria limpeza, entende? Aí você vai repetindo a frase para você mesmo, até você tirar o poder dela, até você tirar a carga negativa contida nessa frase. Existem frases, existem palavras, a tonalidade da voz da pessoa, se te irritar muito, você
Mesmo que eu lembre da voz dessa pessoa, eu me perdoo, me aceito profunda e completamente. Então, você tem que olhar essa cena e falar o máximo de detalhes possível. Por quê? Porque daí você vai estar limpando toda a carga negativa. Essa carga negativa, ela cria mundos, como eu já disse, e ela cria doenças, é uma infinidade de situações. Aí você vai limpar, vai transmutar o que elas criam. Você vai transmutar isso vai sentir, o final dela é a paz que você vai sentir no seu corpo ao olhar para essa cena, tá? Aí você vai olhar para essa cena e diz, ai, Rose, não sinto mais nada. Como que ela tá? Ela tá distante, ela tá cinza, a pessoa perdeu, a pessoa ela tá saindo, tá ofuscando, a mente vai apagando a pessoa, às vezes, em partes assim da sua mente, ela vai se apagando. Ou então, para uma pessoa, outra pessoa, algumas pessoas, acontecem também da outra pessoa virar embora, entende? Ela vira as costas e vai embora. Que aconteceu o fim da limpeza, é o final da limpeza. Você vai sentir paz ao contar essa cena e falar dessa pessoa. Nessa cena, com relação a essa pessoa, você já deu perdão natural para ela, porque você está olhando para ela e está sentindo paz. Você vai ser guiado por essa sabedoria interior, pelo divino que existe dentro de você. A sua visão de mundo em relação a essa cena vai mudar, tá? Vai mudar muito, porque você limpou a carga emocional contida nessa cena, tá? Isso que é a ferramenta de limpeza emocional, tá? Ela precisa de frases negativas. Quanto mais detalhes possível você encontrar e falar e verbalizar, melhor. E o final dela é você sentir paz ao olhar para essa cena, tá? Não tenha medo de fazer essa limpeza, você vai estar limpando isso. Todo medo que você sentir, insegurança, limpa também. Eu estou com raiva, estou com medo, eu não acredito nisso. Pode limpar todas essas possibilidades que a mente trouxe, que é o ego querendo, criando barreiras para você não se curar, tá? O ego, essas emoções negativas, como eu disse, elas têm inteligência própria e elas criam situações para você não ir adiante, tá? Ela vai criar medo, insegurança, criar obstáculos, tá? Então, esse é o objetivo, o propósito da limpeza emocional. O seu corpo é o primeiro a se beneficiar, ou seja, a saúde vai chegar em você, porque você, em essência, é saúde perfeita, é abundância, é alegria, é paz. O seu corpo vai ficar muito mais leve, tá? Esse é o propósito. E quem será o seu guia? O seu guia interior vai ser essa sabedoria interior que você tem dentro de você, essa intuição. Essa intuição, sabedoria interior, Deus, divino, divindade, tudo é uma sensação de amorosa, tá? É uma intuição amorosa e ela sempre vem com uma sensação de paz e com alguma a voz ou intuição positiva. Sempre será algo positivo. Volto a dizer, se você sentir medo, insegurança, dúvida, essas emoções negativas vêm dessas situações negativas que estão no seu inconsciente, vem do ego, tá? É ele que não quer que você se cure, só isso, tá? Mas você pode enfrentar esses medos e ir curando aos poucos, vai devagar, tenha paciência consigo mesmo, vai devagar e aí você chega no seu ponto, tá? Você vai sentir a paz, a harmonia em viver desse mundo. Você vai viver, vai ver as situações acontecendo e dentro de você vai estar em estado de paz. O meu erro nessa limpeza emocional, quando eu encontrei com ela, eu fui com muita sede ao pote, entende? Então eu ficava dia e noite limpando, fiquei o tempo todo limpando. Só uma hora você já consegue limpar muita coisa, tá? Uma cena por dia em uma hora já é o suficiente, tá? Para mim, como eu estava com muita sede ao pote, eu queria descobrir situações que eu não sabia, eu não tinha clareza, eu não tinha consciência de algumas situações negativas. Então, eu fui com muita sede ao pote, muita ansiedade, eu fui limpando, atropelando tudo, sabe? Esse foi o meu erro, mas foi por 4 anos, eu tive que voltar tudo de novo, porque eu atropelei, eu estava com muita ansiosa em saber algumas situações que aconteceram. Porque existem algumas situações traumáticas que acontecem na nossa vida, a nossa mente é coberta, tá? Ela cobre e não deixa a gente ter clareza, consciência daquilo, né? Então, e eu queria saber o que que é, tinha um desconforto em mim,
uma raiva oculta em mim. Eu queria saber, um medo, sabe? Uma agressividade que eu não entendia de onde era. E aí eu fui limpando, limpando e encontrei, entende? Então, aí eu limpei tudo isso. Então, você vai encontrar situações de muita dor, de muita mágoa. Você vai poder limpar tudo isso. É só você botar foco, ter muita paciência com você mesmo e ir limpando uma hora por dia, você chega lá, tá? É maravilhoso, é uma paz muito grande quando você limpa isso. Enquanto estivermos aqui, não tem fim. Tá? Então, já vou logo com os dois pés no peito. Ah, vai ter fim. Não, não tem fim. Tá? Enquanto a gente está vivendo nesse mundo dual, você vai se deparar com situações, sua mente vai, às vezes, sintonizar situações negativas de outras pessoas. Entende? Se você não cuidar da sua mente, você pode, de alguma forma, inconsciente, absorver. Então, você sempre vai ter que estar atenta a isso, observando as suas emoções e limpando, tá? Para você ficar bem. O seu estado natural vai ser de alegria, de criatividade, de paz interior, lucidez, né? Tudo vai estar muito mais claro. Quando as situações negativas hoje, depois de 4 anos, 5 anos, que me acontecem e chega, eu fico sem saber, eu abro ela, eu utilizo a palavra abrir. Então, vem uma situação para mim, eu abro ela, eu falo assim, mesmo que esteja acontecendo uma situação dessas, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente, vou abrindo, vou falando tudo que está acontecendo, todos os pontos, assim. E aí o meu ser dentro de mim já vai se revelando. Eu já tenho mais uns 5 anos de limpeza, então o meu ser já sabe e já vai abrindo as situações para mim, e aí eu sei lidar melhor com as situações. Tudo fica muito mais claro para mim, eu vivo mais tranquilo. E não utilizo só a ferramenta EFT, tá? Tem a ferramenta EFT, tem a ferramenta Ho Oponopono, que ela vai num campo mais sutil também. O Ho Oponopono é excelente. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, obrigada. Como eu também utilizo os livros, porque os livros, eles nos ajudam a lembrar quem a gente é de verdade. É como se fosse um casamento, assim, sabe? E no começo eu peguei, logo que eu encontrei essa ferramenta EFT, eu peguei o livro tinha do Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, e depois esqueci o nome do. Eu sempre falo o autor aqui para vocês, ele é iluminado, sabe? Então eu pego o livro dele, O Poder do Agora, Poder do Agora. O Poder do Agora, eu sempre utilizo esse livro, ele ajuda muito a lembrar quem você é de verdade, sabe? E aí você fica muito mais seguro nessa limpeza, você tem mais vontade de ir além, sabe? Então, eu li esse livro, eu escrevi algumas frases no caderno e eu estava fazendo e fazia as minhas limpezas emocionais, tá? Então, era um casamento, é como se eu estivesse limpando as emoções, eu me aproximo do meu ser e aí o livro ele vai me mostrando quem sou eu de verdade, quem que eu sou de verdade. Estou tentando lembrar o autor, gente, mas não é o autor. Sumiu. O Poder do Agora, o nome do livro. O nome dele sumiu. E aí eu utilizo, fazia as limpezas e li esse livro. Hoje eu leio mais o livro Um Curso em Milagres, tá? Então eu parei um pouco com as limpezas, às vezes quando vem situações eu limpo, mas eu uso o livro Um Curso em Milagres, é um livro mais profundo, mais complexo, que exige mais atenção, mas é maravilhoso ler esse livro. Ele te mostra e te faz lembrar quem você é de verdade. Aí você fica muito mais em paz, muito mais confiante naquilo que você veio fazer, no seu propósito divino. O que é confiante no seu propósito? Você não tem pensamentos negativos, você não tem insegurança, você não precisa, você não fica esperando o feedback de fora, você não fica esperando curtidas, as pessoas, a opinião das pessoas. Você só está entregando aquilo que você passou. Toda a sua experiência, você só está entregando, tá? Você só faz, a sua missão é entregar. Você só faz isso, você só entrega aquilo que você tem, o seu conhecimento, tá? Essa é a sua missão, né?
É como se o seu ser interior te falasse isso. Entregue, 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 porque nada é seu aqui. Somos todos um e vai entregando, que tem muita gente que precisa disso, do seu conhecimento, tá? Esse ser é que me diz nos vídeos, por isso que eu entrego eles com tanta propriedade, porque dentro de mim é o que fala, vai entregando, que é isso, essa é a vontade do todo para nós, tá? E é isso, gente. Essa é a diferença entre afirmações positivas. Ah, tá. E limpeza emocional. Deixa eu só falar uma coisa. Das afirmações positivas, eu peguei da Louise Hay muito, o livro dela, aprendi muito com ela, das afirmações, mas tem algumas afirmações, parece que elas são chave para o seu ser, sabe? Eu lembro que eu utilizei algumas afirmações em que o meu ser vibrava, sabe? É como se lembrasse de quem eu era de verdade. E essa é a afirmação ideal. A afirmação positiva é ideal. Ela tem que fazer diferença dentro de você, tá? Então, tem umas que eu utilizei que durante o meu processo, que é eu me perdoo e sou perdoada. Quando você for afirmar essas palavras, essa frase, procure sentir isso, observa qual é o seu sentimento quando você fala isso, tá? Então, para mim foi, eu me perdoo e sou perdoada, eu sou, como que é? Eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou feliz. Nossa, o meu ser, quando falava que eu era feliz, eu falava, nossa, ele exultava, exulta ainda. É como se vibra, dentro de você vibra algo, entende? As afirmações têm que vibrar dentro de você, tá? Eu me amo, eu me aprovo. Até hoje, algumas atitudes, eu preciso verbalizar isso. Eu me amo, eu me aprovo. Procura sentir isso. O que que você sente quando você fala isso? Eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito. E eu gosto também, particularmente, eu me respeito, tá? Eu sou amor por natureza, eu sou alegria por natureza. Tem um pastor que passa muito para mim, ele chega nas redes, no Instagram, é um pastor americano, ele sempre está falando isso, profetizando algumas palavras. E essas palavras que ele profetiza, parece que são mais para o ser divino que tem em cada um de nós. Então ele fala assim: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou redimido. Entende? Ele sempre está falando essas frases, profetizando isso, né? Eu sou filho de Deus, amado. E é bem extenso as palavras que ele utiliza. Então, não são quaisquer palavras. Por isso que quando você fala assim, eu sou rico, eu sou próspero, eu sou. Então, observa bem se a sua mente rejeita isso. Porque muitas das vezes, algumas palavras que nós utilizamos, o nosso ser, as emoções que estão dentro de nós, ela vai rejeitar isso, não vai sentir como verdade. Por isso que é mais fácil você utilizar palavras que é para o ser divino, tá? Então você é amada, você é abençoada, você é feliz, você é redimida, você é amada por Deus, você é perdoada, perdoada por Deus. Eu me perdoo e sou perdoada por Deus, né? Porque Deus nos ama incondicionalmente, entende? Então esse perdão é fundamental. Você se perdoar e falar que Deus também te perdoa, incondicionalmente, tá? Incondicionalmente, você sempre terá o perdão de Deus. Então, fale isso, verbalize isso. Essas afirmações, para mim, foram a chave para mudar muita coisa, ajudar muito no processo de expansão da minha consciência, tá? E a gente está aqui para isso, para expandir. E aí a gente fica, qual que é o propósito? Você ficar bem, em paz, olhar para o outro sem julgamento, sem crítica. Essas afirmações positivas, elas nos ajudam no degrau da nossa expansão da consciência. Mas elas podem, muitas vezes, para quem está começando, ser neutralizadas por causa de julgamentos e críticas. Tá? Então, se você julga muito e critica muito a outra pessoa, o que ela faz, o que ela disse, o que ela fez, essas afirmações vão neutralizar, tá? Porque dentro de você, em essência, o todo, Deus, ele olha você e o seu irmão como um só, tá? Então, se você está julgando, criticando, essas palavras, elas vão meio que neutralizar, tá? Se você está vendo algo de negativo na outra pessoa,
e te causam desconforto muito grande, você pode limpar isso em você, tá? Então, você está vendo algo de negativo, o outro está aqui sempre para nos ajudar, a nos curar. Então, daí você vê aquilo de negativo, o que ele fala, o que ele faz, se ele mentiu, se ele traiu, e isso te dá uma raiva muito grande. Então, limpa isso, faz a frase de preparação 3 vezes e limpa isso. Ah, eu tenho uma raiva muito grande dessa pessoa. Aí você vai limpando esse desconforto que essa pessoa causa em você, tá? Aí te ajuda a ir eliminando automaticamente esses julgamentos, esse mal-estar que você tem em relação a outra pessoa, tá? E é isso, gente. A diferença da limpeza emocional com as afirmações positivas. A limpeza emocional precisa de frases negativas. As afirmações positivas, ela precisa de afirmações que o seu ser se identifique e acredite como verdade. Cuidado para não criar um mal-estar e neutralizar elas por meio do seu julgamento e crítica, que daí acaba que neutralizando e você não sai do lugar, tá? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!